Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E nesse nós vamos falar sobre Levítico, adoração e serviço ao Senhor. É a lição de número 1, de 1º de julho de 2018. Nós estamos começando uma série de lições maravilhosas, escrita aí pelo professor e escritor, teólogo, Claudionor Correia de Andrade, que é consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e também escritor de vários livros, também da CPAD. Nessa série de lições ele vai falar sobre adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levíticos. Toda essa lição, toda essa série de lições bíblicas vai estar tratando sobre o livro de Levítico. Temas tais como o culto ao Senhor, também os ministros do culto ao Senhor, a função do sacerdote, está falando sobre a santidade, sobre a doutrina do livro de Levíticos, vai estar falando sobre o fogo estranho diante de Deus, sobre Jesus, o holocausto perfeito, sobre as ofertas pacíficas, e também vai estar falando sobre os pães da proposição, enfim, tudo que está circunscrito ao livro de Levíticos, de alguma forma nós vamos estar tratando nesta série de lições bíblicas. Antes de aprofundarmos em quaisquer aspecto da nossa lição, eu gostaria de agradecer a você que acompanha o canal Mensagem de Fé e Esperança. Você que já se inscreveu, o nosso muito obrigado. Que Deus continue abençoando você. Você que tem deixado aí o seu joinha, também deixado comentários aí no nosso conteúdo. Muito obrigado. Que Deus continue abençoando você e a sua casa. Que Deus continue abençoando o seu ministério. Você que não se inscreveu ainda, corra lá e se inscreva. Ao se inscrever, ative o sino para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no canal Mensagem de Fé e Esperança. Pois bem, posto essas considerações, o nosso texto áureo está no livro de Levíticos, o capítulo 26, o versículo 11, que diz: "E porei o meu holocausto no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará." A nossa verdade prática diz: a verdadeira adoração a Deus consiste necessariamente em nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. O verdadeiro ou a verdadeira adoração consiste num serviço voluntário, num serviço santo e num serviço amoroso ao Senhor nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos tratar na nossa lição. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levíticos, no capítulo 27, versículos 28 a 34. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas você pode acompanhar todo o enredo da nossa lição no nosso site www.mensagemdefeesperança.com.br. Faça-nos uma visita e conheça os nossos conteúdos que nós postamos ali no nosso site, também com o mesmo nome, Mensagem de Fé e Esperança. Deus tem uma palavra especial para o seu coração, tanto através dos nossos vídeos, como também através do nosso texto escrito, preparado com muito carinho para ajudar você a melhor servir ao Senhor dominicalmente na sua classe de escola bíblica dominical. O nosso primeiro ponto vai falar aí sobre o livro de Levítico. Sobre o livro de Levítico, o nosso comentador vai falar aí sobre a canonicidade, também sobre o gênero literário, sobre a autoria
e sobre a data da escrita. Sobre a canonicidade, nós sabemos, como o nosso comentador bem colocou aqui, que desde o princípio, o livro de Levíticos, que é o terceiro livro da Bíblia, está logo depois do livro de Êxodo, faz parte de uma série conhecida como Pentateuco, que são os primeiros 5 livros da Bíblia. Esse livro ele não foi questionado, a sua canonicidade, a sua inspiração, ela não foi questionada. Portanto, desde o início, já foi reconhecido como palavra de Deus e que, portanto, deveria fazer parte do cânon sagrado. Diferente de outras literaturas, como o livro de Ezequiel, como o livro de Cantares de Salomão, que demoraram a entrar no cânon sagrado, foi muito questionado. O livro de Levítico não teve essa disputa em relação a ele. Sobre a questão do gênero literário, nós sabemos que o livro de Levítico é um manual do serviço sacerdotal. O livro de Levítico ele vai mostrar como os sacerdotes, não só o sacerdote, mas toda a tribo de Levi, deveria se comportar perante o Senhor, uma vez que foi escolhida como tribo sacerdotal para ministrarem perante o Senhor nosso Deus. A autoria do livro de Levítico está em 1444. 1444, um ano depois que o povo de Israel saiu do Egito. O livro de Levítico foi escrito na mesma época do livro de Êxodo, na península do Sinai, como já disse, um ano depois em que o povo de Israel saiu do Egito. E foi escrito por Moisés. A autoria do livro de Levítico é, sem dúvida, a autoria de Moisés. Embora a alta crítica venha questionar a autoria de Moisés, sem dúvida, já dado como certo que a autoria do livro de Levítico é a autoria de Moisés, o legislador de Israel. No nosso segundo ponto, o comentador vai falar aí sobre a razão do livro de Levítico, o porquê, o motivo, o propósito do livro de Levítico. Estudar sobre o propósito das literaturas faz parte da hermenêutica, é a quarta regra da hermenêutica, saber o propósito de cada livro. Sem saber o propósito de uma literatura, fica muito difícil a gente entender tudo que passa, tudo que ocorre naquele contexto. Sabendo o propósito da obra, já fica mais fácil para a gente compreender tudo o que ocorre dentro de uma obra. Aqui nós vamos ver algumas razões, alguns motivos porque o livro de Levítico teria sido escrito. A primeira razão é purificar Israel das abominações do Egito. O povo de Israel, quando saiu do Egito, era cerca de 2 milhões de pessoas. Era 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Sabendo que para cada homem de 20 anos de idade acima, havia uma mulher, então você já tem aí 1.200.000 pessoas. Sabendo que cada um desses casais poderia ter pelo menos um filho, já estaria passando de 2 milhões de pessoas. Então era mais de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito. O povo de Israel viveu no Egito durante 400 anos, num regime de total escravidão, e com certeza absorveu muito da cultura egípcia. O deserto seria um período onde Deus estaria tratando a alma do povo de Israel, para que eles abandonassem
aqueles velhos costumes, para que eles abandonassem aquela velha cultura e apegassem tão somente ao Senhor nosso Deus. Então essa foi uma grande razão, né, para a escrita, né, do livro de Levíticos, mostrar, né, como o povo de Deus, né, deveria se comportar, a começar pelos levitas, pelo sacerdote e pelo sumo sacerdote, né, que eram os ministros de Deus, né, para aquela geração. Um outro propósito era preservar Israel da iniquidade, né, de Canaã. Preservar Israel da iniquidade de Canaã. O povo de Deus, como nós já falamos, ele sai do Egito, de uma cultura, né, totalmente pagã, idólatra, e eles vão para um lugar, a terra de Canaã, não menos pagã, não menos idólatra, e ainda mais, uma nação, um povo totalmente abominável ao Senhor. A cultura dos cananeus era uma cultura totalmente abominável ao Senhor. Tanto é que a Bíblia diz que Deus vomitou os cananeus da terra por causa das suas abominações. Quando Deus, né, fala para o povo de Israel, exigindo santificação, exigindo santidade, é para que ao chegar na terra dos cananeus, eles não praticassem as mesmas abominações, né, que os cananeus praticaram. E que, portanto, né, foram expulsos da terra, exatamente por causa das suas abominações. No nosso terceiro item aí, nós temos um outro propósito, né, transformar Israel num povo santo, adorador e também obreiro. Né, transformar o povo de Israel num povo santo, num povo adorador e num povo obreiro, ou seja, sacerdote, né? Deus trabalha com o povo de Israel no sentido de transformá-lo em uma nação sacerdotal. Não só a tribo de Levi, né, uma tribo sacerdotal, mas transformar todo o povo de Israel em ministro de Deus, povo seu, né, nação peculiar, nação adoradora, nação santa. Por isso, era necessário que Deus desse ordens duras, era necessário que Deus desse diretrizes que, ao primeiro momento, parecesse até muito difícil, né, de ser absolvida pelo povo de Israel. Né, diretrizes que fosse até muito difícil, né, de serem digeridas. Tais como não apanhar lenha no sábado. O que tem apanhar lenha no sábado? Aparentemente nada, né? Mas houve casos de pessoas que foram apedrejadas porque descumpriram a ordem do Senhor, né, de apanhar lenha no sábado. Aquela nação que estava saindo do Egito era uma nação de escravos, uma geração de escravos, que agora deveria ser trabalhado para se tornar uma nação elite, uma nação modelo, um povo adorador. Um povo adorador tem que ter regras, tem que ter limite, tem que ter disciplina, tem que ter ética. Quem quer de fato adorar o Senhor precisa aprender essas coisas. Ter disciplina, ter ética, ter limites, né? Viver uma vida altamente moral perante o Senhor nosso Deus. Né? Nada menos do que isso, né, seria suficiente para que esse povo adorassem de fato ao Senhor nosso Deus. O nosso terceiro e último ponto, ele vai falar aí sobre manual do sacerdote. Né? Levítico, o manual, né, do sacerdote. O primeiro item, ele vai falar aí sobre atividades cultuais. Né? Como nós observamos no livro de Levítico, né, o livro de Levítico aponta regras e modelo, né, desde o início até o fim, para que o povo de Israel prestasse um culto ao Senhor, né, que fosse um culto reverente, né, e que mostrasse de fato a santidade de Deus. Um culto que representasse a santidade, né, do Senhor nosso Deus. O segundo item vai falar sobre atividades santificadoras. A reivindicação
mais urgente e importante, né, do livro de Levítico é a santificação de Israel, né, como herança particular do Senhor. Nós encontramos várias vezes no livro de Levítico a expressão sede santo, porque eu, Senhor vosso Deus, sou santo. Né? Sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. As atividades de Israel apontavam para um Deus santo e que requer santidade do seu povo. E que requeria a santidade do seu povo a todo tempo, né, durante a sua peregrinação, né, no deserto e também ao chegar na terra de Canaã. O terceiro e último item vai falar sobre atividades intercessoras. O livro de Levítico, ele aponta, né, para o povo de Israel, né, como um povo intercessor, né, mais especificamente a tribo de Levi, né, da qual Deus chama os sacerdotes. O sacerdote era aquele homem, aquele ministro de Deus, né, que ouvia as queixas do povo e intercedia a Deus pelo povo, né, diferente do profeta. O profeta ouvia a voz de Deus e falava para o povo. Os sacerdotes ouviam as queixas do povo, né, ouvia a situação pecaminosa do povo e intercedia a Deus, né, por eles. Por causa da ação intercessora, né, de Arão, o sumo sacerdote, né, Deus poupou a nação de Israel, né, de serem totalmente destruída por ocasião da rebelião de Corá. Né, quando Corá, Datã e Abirão, eles se revoltaram contra o Senhor em uma clara manifestação de rebelião. A Bíblia diz que a terra se abriu e os engoliu, né? Corá, Datã e Abirão. Alguns 14 mil israelitas, né, se revoltaram contra o Senhor, né, se condoendo, né, pelo fato de Deus ter aberto a terra e engolido aquele grande número de pessoas. Deus mandou uma praga e matou 14 mil pessoas. Né, quando Moisés percebe que a praga está assolando a nação, né, ele pede que Arão se coloque no meio do povo e interceda ao Senhor. Arão intercede ao Senhor e a praga, então, ela cessa. Depois de um grande estrago, né, quando alguns rebeldes, né, se levantam contra o Senhor nosso Deus. Nós aprendemos muitas lições, né, com esse quase extermínio, né, do povo de Israel. Uma grande lição é que nós não podemos rebelar contra o Senhor jamais. Né? Uma outra grande lição é que a intercessão, ela abre o caminho, né, para a bondade de Deus, ela abre o caminho para que Deus ele nos ouça e intervenha, nos trazendo a paz, nos trazendo a bênção, a qual nós tanto esperamos e a qual nós tanto precisamos. Como você observa, o livro de Levíticos é de uma grandeza magnífica. Né? Certamente, né, Deus estará comunicando de forma maravilhosa através do seu professor de escola bíblica dominical, através do seu superintendente. Né? Acompanhe os nossos vídeos e deixe Deus abençoar você. Né? Que esse vídeo seja um canal de Deus, né, para a sua vida. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo, se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.